A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. A Operação Semana Santa termina sem mortes nas rodovias do Maranhão. Nos terminais de passageiros, movimentação supera o feriado de carnaval. Homem é preso após arrancar a orelha de outro durante uma briga. Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados no interior do estado. Novo modelo de carteira de identidade será lançado nesta segunda-feira e começa também a campanha de vacinação contra a gripe. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Essa segunda-feira será de tempo instável, com muita nebulosidade e chuva a qualquer hora, que pode ser forte no Maranhão. Em São Luís, pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com máxima de 29 graus. Na cidade de Imperatriz, também tem previsão de chuva a qualquer hora do dia e da noite. A temperatura na região varia entre 24 e 32 graus. Para essa terça-feira, a zona de convergência intertropical mantém a nebulosidade e as condições de chuva no norte do Maranhão. Trânsito. A Operação Semana Santa terminou sem mortes nas rodovias que cortam o estado do Maranhão. As informações com a repórter Tereza Cristina. A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesse domingo a Operação Semana Santa sem ocorrências graves com vítimas fatais nas rodovias federais que cortam o Maranhão. A operação começou na quinta-feira. De acordo com o relatório divulgado pela polícia, no Maranhão foram registrados 10 acidentes e 14 pessoas ficaram feridas. Na quinta-feira foram registrados 3 acidentes e 6 pessoas feridas. Na sexta, em um acidente, uma pessoa se feriu. No sábado foram 6 acidentes e 7 feridos. Já no domingo de Páscoa, o último dia da operação, não houve registro de acidentes. Comparado aos 2 últimos anos, o resultado foi positivo, porque não teve nenhuma morte. Em 2018, por exemplo, foram 20 acidentes com 6 mortos. Em 2017, foram 14 acidentes com 3 mortes. A preocupação era também por conta do período chuvoso no Maranhão e ainda pelas condições de alguns trechos das rodovias. A polícia chegou a pontuar os locais mais perigosos nas BRs devido aos buracos. A polícia informou que na BR-135, trechos na Estiva, em São Luís, Campo de Peris, em Bacabeira, Matões do Norte, São Mateus, Peritoró e Paraibano, tem buracos que colocaram em risco a segurança de motoristas. Na BR-402, que dá acesso aos Lençóis Maranhenses, também a malha viária está prejudicada, principalmente entre as cidades de Morros e Barreirinhas. Na BR-222, em áreas de Chapadinha e Açailândia, na BR-230, entre São Raimundo das Mangabeiras e Balsas, na BR-010, entre Açailândia e Tinga, e na BR-316, entre Boa Vista do Gurupi e Bacabal, além da BR-226, entre Porto Franco e Lajeado Novo, a polícia indicou como trechos perigosos. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. O feriado da Semana Santa movimentou os terminais de passageiros em São Luís, superando inclusive o feriado de Carnaval. Confira na matéria de Adilson Souza. A programação do feriado de Semana Santa este ano movimentou a rodoviária e o terminal Ponta da Madeira com a saída de passageiros com destino ao interior do estado. O agente de viagem de uma das empresas na rodoviária, Antônio Fernandes, falou que este feriado foi bastante movimentado, melhor do que a do Carnaval. Foi melhor do que o Carnaval, superou o que nós não estava esperando. Fernanda Silva é do município de Arari, veio passar o feriado na capital e também visitar familiares. Viajar, ir pra praia, shopping. Para acompanhar toda a movimentação, o PROCON organizou uma equipe de fiscalização tanto na rodoviária como no terminal ferryboat. A presidente do PROCON, Karen Barros, lembrou que esta fiscalização é para acompanhar os serviços oferecidos pelas empresas de viagens. Verificamos as condições sanitárias das lanchonetes e também orientamos os consumidores que
ali estiveram. Durante a programação da Semana Santa, a Polícia Rodoviária programou a saída dos carros de passeios e ônibus de viagens, proibindo a passagem de caminhões de cargas em vários horários até o final da programação. De São Luís, Adilson Souza. As obras da primeira etapa do prolongamento dos 1.800 metros da Avenida Litorânea continuam dentro do cronograma, mesmo com as fortes chuvas em São Luís. A ação para a instalação do BRT, transporte rápido por ônibus, também continua. O cronograma de entrega da primeira parte está prevista para o segundo semestre desse ano. Com o serviço de terraplanagem, aplicação de mantas e pedras de contenção no trecho de quase 2.000 metros de extensão, os trabalhos seguem com intervenções que vão da altura do Rio Pimenta até a Avenida São Carlos, entre a Avenida Litorânea e a Praia do Olho d'Água. A previsão é que todas as etapas para a implantação do novo sistema sejam concluídas até outubro de 2020. No próximo bloco, polícia prende detento solto beneficiado com saída temporária de Páscoa. Estamos apresentando Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Um detento beneficiado com saída temporária de Páscoa é preso na capital. No interior do estado, um homem foi preso após arrancar um pedaço da orelha de outro durante uma briga. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. Adriano Lima de Jesus Santos, de 25 anos, mais conhecido como Espinho, foi preso no bairro Vila Bom Viver, em São Luís, por descumprimento das regras da saída temporária de Páscoa. Segundo a polícia, ele é considerado um preso de alta periculosidade com passagens por homicídio e tráfico de drogas. As normas da saída temporária a qual Adriano estava usufruindo impedem que ele estivesse no local e horário em que foi preso. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. No município de João Lisboa, a polícia prendeu nesse domingo Rafael Rocha Silva, de 28 anos, suspeito de agredir um outro homem, identificado como Thalisson da Silva Conceição. Thalisson teve um pedaço da orelha arrancado por Rafael durante uma briga. Segundo informações, a briga teve início em uma festa no bairro Cidade Nova. Rafael foi preso e encaminhado ao plantão central de Polícia Civil de Imperatriz. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. Trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados no município de São Raimundo das Mangabeiras. As informações com o repórter Iândelo Souza. Uma operação realizada pelo Grupo Móvel do Ministério do Trabalho, MT, e o Batalhão de Polícia Ambiental do Maranhão resgatou 20 trabalhadores que viviam em situação análoga à de escravidão no município de São Raimundo das Mangabeiras. A fiscalização foi realizada entre os dias 7 e 18 de abril. Segundo o MT e a Polícia Ambiental, os trabalhadores eram mantidos em um barracão de palha, localizado na fazenda onde trabalhavam, sem acesso à energia elétrica e água potável. Durante a ação, o dono da fazenda não foi encontrado, mas será acionado pelo Ministério do Trabalho. Central de Notícias e informações do site diariodebalsas.com.br. De São Raimundo das Mangabeiras, Iândelo Souza. Realizada a solenidade de troca de comando do Centro Tático Aéreo. Repórter Adilson Souza. Olá, ouvintes do Jornal Central. A reportagem fala agora do Centro Tático Aéreo, que fica dentro do Comando Geral da Polícia Militar. O governo do estado autorizou a troca de comando do Centro Tático Aéreo, que estava à frente, o Coronel Ismael, e passa agora para o Coronel Luiz Magno Lima da Silva, que com um extenso currículo tenha hoje mais de 5.000 horas de voo registradas. A solenidade contou com a presença do secretário de Segurança Jefferson Portela, representante da Câmara Municipal e também do senador Everton Rocha. Após a transferência de cargo, o governador também anunciou que a partir das 17 horas será feita a transferência de cargo do Comando Geral, onde o comandante Coronel Luongo deixa o cargo e quem assume é o Coronel Ismael, que estava à frente do CTA. De São Luís, Adilson Souza, Central de Notícias.
Polícia Militar promove nesta segunda-feira solenidade de passagem de comando. Gervis Castro. A Polícia Militar do Maranhão promoverá nesta segunda-feira a solenidade militar de passagem de comando. O coronel Ismael de Souza Fonseca assumirá o comando no lugar do coronel Jorge Allen Guerra Longo. A solenidade será realizada às 5 horas no quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Calhau, em São Luís. Criada em 17 de junho de 1836, com o nome de Corpo de Polícia da Província do Maranhão, teve como seu primeiro comandante o Major Feliciano Antônio Falcão. A corporação está presente em todos os 217 municípios maranhenses, possuindo 3 grandes comandos de área metropolitana, 2 especializados e 8 comandos de área do interior. A cerimônia contará com a presença do governador Flávio Dino, que presidirá a solenidade, além do secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, e autoridades civis e militares da esfera municipal, estadual e federal. De São Luís, Gervis Castro. Em instantes aqui no Jornal Central, o preço da gasolina dispara em São Luís, mesmo sem aumento da Petrobras. Estamos apresentando Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. A Petrobras não aumentou o preço da gasolina nos últimos dias, mas os donos de postos em São Luís reajustaram em 25 centavos, em média, o litro de combustível às vésperas do feriado de Páscoa. Os motoristas desconfiam que, com muita gente iria encher o tanque para viajar, ficou mais fácil para os revendedores faturarem em cima da necessidade do motorista. A variação de preço da gasolina chegou a uma diferença de 50 centavos de um posto para o outro. O Procon informou que vai notificar a partir desta segunda-feira os donos de postos de combustível de São Luís para que apresentem uma planilha que justifiquem o aumento definido. A nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira. Saiba quem pode se vacinar na matéria de André Marques. A campanha nacional de vacinação contra a gripe entra em uma nova etapa nesta segunda-feira em todo o país. A primeira fase, que teve início em 10 de abril, vacinou crianças, gestantes e puérperas. A partir de hoje, o Ministério da Saúde abrirá ao restante do público-alvo. Poderão receber a vacina trabalhadores da saúde, indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. A influenza é uma doença sazonal, mais comum no inverno, que causa epidemias anuais, sendo que há anos com maior ou menor intensidade de circulação desse tipo de vírus e, consequentemente, maior ou menor número de casos e mortes no Brasil. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Acontece nesta segunda-feira em São Luís o lançamento do novo modelo de carteira de identidade no Maranhão e também a assinatura do termo de contratação de empresa especializada em Libras que atuará nas unidades do Viva Procon. A nova carteira de identidade permitirá a inclusão de outros documentos, como a carteira de motorista, o título de eleitor, carteira de trabalho, registro profissional, como da OAB, CRM, identidade de contribuinte do imposto de renda, certificado militar, NIS, PIS, PASEP, certidão de nascimento, tipo sanguíneo, informação sobre condições especiais de saúde, como alergias, entre outras, e também a declaração de doador de órgãos. A emissão do novo RG é opcional, ou seja, a carteira de identidade tradicional continua válida.
Poder Judiciário abre inscrições para casamento comunitário gratuito em Bacabal. Kessia Carvalho. O Judiciário de Bacabal abriu as inscrições para mais uma cerimônia do projeto Casamentos Comunitários, edição 2019, que acontece no dia 17 de julho, no Templo Central da Assembleia de Deus, em horário ainda a ser definido. Os casais interessados podem realizar a inscrição até o dia 3 de maio nos cartórios do 2º, 3º e 4º ofícios de Bacabal, entre 8 da manhã e meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Podem participar da cerimônia de casais pessoas de baixa renda, residentes no município de Bacabal e que preencham as exigências legais previstas no Código Civil, que são beneficiados com a gratuidade do processo de habilitação civil para o casamento, oferecida pelo projeto da Corregedoria Geral da Justiça há 20 anos. Até o dia 17 de maio, os cartórios do 2º, 3º e 4º ofícios vão encaminhar os editais de proclamas à diretoria do Fórum da Comarca, para em seguida serem publicados no Diário da Justiça eletrônico. A cerimônia vai ser realizada por meio da parceria institucional entre o Poder Judiciário, as congregações religiosas e os cartórios do município de Bacabal, e com o apoio da sociedade local. As regras desta edição do projeto Casamentos Comunitários foram publicadas no edital número 02/2019, assinado pelo juiz Jorge Antônio Salles Leite, titular da Vara da Família de Bacabal, no último dia 10 de abril. Com informações de Bacabal, Kessia Carvalho. Você confere no próximo bloco. O espetáculo Via Sacra reúne multidão em São Luís. Estamos apresentando Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal volta a discutir a reforma da Previdência. Quem tem as informações é a repórter Sara Rodrigues. A análise sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, será retomada nesta terça-feira, na Câmara dos Deputados. O relator da PEC 6 de 2019, delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, deverá discutir com outros parlamentares possíveis mudanças no texto original. Na reunião do último dia 9, foram apresentados 13 votos alternativos em contraponto ao voto do relator, que é favorável à reforma. De acordo com a reportagem da Câmara, Freitas afirma que cabe ao grupo de parlamentares avaliar a compatibilidade do texto proposto com a Constituição. Entre as principais mudanças na Previdência está a idade mínima para aposentar, que para os homens será de 65 anos e para as mulheres 62. Além também do fim do abono salarial para quem ganha mais de um salário mínimo e o fim da multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Esses são pontos que têm sido questionados pelos parlamentares por considerarem ser inconstitucionais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reforçou na última semana que está confiante com a aprovação da reforma da Previdência. Segundo Maia, o texto pode ser aprovado no plenário até o final de junho. Reportagem Sara Rodrigues. Espetáculo Via Sacra comove o público no bairro Anjo da Guarda, em São Luís. Repórter Milena Dutra. A história e o final dela todo mundo já conhece, mas a morte e a ressurreição de Jesus Cristo sempre mexe com a emoção do público. Se comove revendo a história de novo, entendeu? Anos e anos, cada ano a gente sempre se comove, apesar dessa tradição ser bem antiga já. Para Jorge Smith, no papel de Jesus há quase 20 anos, cada edição do espetáculo é uma emoção diferente. No corpo do ator, a pintura representa as marcas do sofrimento de Cristo. Viver Cristo, que é o maior personagem da nossa história, então assim, eu me emociono e eu passo por situações que me deixam sempre arrepiados e que não tem como a gente não viver isso,
não se emocionar. Este ano, o espetáculo, produzido pelo grupo Grita, trouxe o tema Guia-me pelas veredas da igualdade e da justiça, levando o público a uma reflexão sobre a realidade social brasileira, em especial sobre crimes de violência praticados no país. Antes da narrativa bíblica começar, o espetáculo trouxe a encenação de um crime que cresce em todo o Brasil e precisa ser combatido. Este ano, logo no primeiro ato, o espetáculo traz uma mensagem especial ao público, uma mensagem pelo fim da violência contra as mulheres, pelo fim da morte violenta, do feminicídio em todo o Brasil. Ao final, rosas brancas foram distribuídas ao público em simbologia à paz. Só então entrou a primeira cena da tentação de Cristo no deserto. Em seguida, o momento foi de alegria com crianças vestidas de branco. Foram mais de 3 horas de espetáculo a céu aberto. O público seguiu por cerca de 2 quilômetros pelo bairro. A Via Sacra é apresentada em 7 atos encenados. Cada narrativa contou este ano com a interpretação em Libras. É a história de Jesus acessível a todos. Mostrando a questão da acessibilidade, porque a Libras hoje em dia, para quem não sabe, é a segunda língua mais utilizada do Brasil. O último ato da Via Sacra 2019 também trouxe diferentes etnias em protesto pelas mortes violentas de mulheres no Brasil, entre elas o da vereadora Marielle Franco. Mas ao final, a cena mais aguardada pelos cristãos, a ressurreição de Jesus, em uma linda demonstração de fé e esperança a todos. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Você pode falar conosco diretamente pelo WhatsApp 98305-1572. Pode acessar o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Você pode conferir as nossas matérias em vídeo no nosso canal no YouTube. A técnica do Jornal Central foi de Taliana Luz, a apresentação de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Direto da Assembleia. Agressores de mulheres estão proibidos de serem contratados pela Assembleia Legislativa do Maranhão. A determinação é fruto de um projeto de resolução de autoria do presidente da Casa, deputado Otelino Neto. É uma demonstração objetiva da Assembleia, através dessa resolução, de que não vale a pena insistir em cometer violências contra a mulher. Faz parte de uma estratégia nacional e a Assembleia sai na frente, neste caso, ao aprovar uma resolução que proíbe a nomeação para cargos comissionados, efetivos ou mesmo de empresas terceirizadas de pessoas que tenham sido condenadas em razão de violência contra a mulher. O projeto conta também com o apoio da Procuradoria da Mulher da Assembleia. Essa medida merece o nosso reconhecimento e é um exemplo que deverá ser seguido por todas as câmaras legislativas do Estado do Maranhão. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.